questão que veio na minha prova de queimados. Essa questão eu entrei com recurso com ela imediatamente quando eu vi o gabarito, porque ele estava trocado. É só para vocês terem uma ideia de como eles podem complicar a sua vida com o assunto de tendência pedagógicas. Eu acabei esquecendo de colocar essa questão lá no simulado das 10, mas eu não posso deixar de comentar essa questão com vocês, só para vocês terem uma ideia de como isso pode vir de uma forma totalmente diferente da básica, né? E você tem que conhecer bem os conceitos para que você possa marcar certo com que nome vier, tá bom? Então vamos lá. Essa questão aqui é uma questão da prova de queimados. Essa prova foi ano passado, 2019, Banca Sepuerg. É a prova que eu fiz, né? A prova que me deu aí a minha segunda matrícula, como eu já falei algumas vezes, que eu ainda não pude assumir por causa da pandemia, mas em breve, se Deus quiser, quando tudo isso passar, eu vou lá e vou resolver. E essa questão aqui foi de tendência pedagógica. Vocês vão ver que nela em nenhum momento aparece escrito tendência pedagógica. É uma questão baseada na Candal, porque esse edital ele veio com bibliografia, tá? Então eles mandaram a gente ler lá um livro da Candal e de dentro desse livro eles tiraram essa questão aí que é de tendência pedagógica, ou de concepção pedagógica, ou de abordagem pedagógica, ou de prática educacional. E vamos à questão. Ao longo dos anos, a prática educacional tem sido alvo de discussões, críticas, reflexões acerca do aprimoramento da ação pedagógica devido à sua vertente objetiva e ou subjetiva. Sendo assim, Candal sinaliza algumas abordagens do processo de ensino-aprendizagem que precisam ser conhecidas pelos docentes, visto a necessidade da releitura de suas práticas diárias. A autora sinaliza 3 dimensões da didática, destacando que a abordagem. Então vamos lá. Ela vai dar aqui o seu parecer, a Candal, né? Sobre o que ela chama de abordagem pedagógica, abordagem do processo de ensino-aprendizagem, o que Libani chama de tendência pedagógica, o que Saviani chama de concepções pedagógicas, para vocês verem que só nesse ponto já você pode ter aí várias questões. Então, se veio abordagem de processo de ensino-aprendizagem, abordagem de prática pedagógica, abordagem de também tendência, tá? Só para você saber que tem alguns autores que usam abordagem. A tua banca pode resolver também usar. Então, a letra A, né, que a gente quer saber, ela destaca que a abordagem ela vai falar aqui agora alguma coisa correta sobre uma das abordagens, ou seja, sobre uma das tendências. E as outras logo não vão estar certas, né? Letra A. Técnica é toda a prática pedagógica baseada em uma visão modernizadora e multidimensional da educação. Então, gente, técnica, quando eu falo aprendizagem, técnica, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando o assunto é tendência pedagógica? Tecnicismo. Sim ou não, ou com certeza. Então, se a abordagem é técnica, se é tecnicismo, se eu estou falando de uma tendência, de uma versão, de uma abordagem, uma concepção que tem a função de preparar o indivíduo mecanicamente para que ele possa assumir o seu papel numa sociedade onde ele não vai questionar, onde ele não vai pensar, onde ele não vai refletir, ele apenas vai executar um trabalho. Então, essa aprendizagem técnica, ou seja, a aprendizagem do tecnicismo, né, que tem essa visão modernizadora, lembra que veio com a industrialização, lá 1964, vamos modernizar o Brasil e o ensino tem que ser o tecnicista. Não é multidimensional, é isso que está errado aqui nessa questão. Por quê? Porque quando eu falo de uma visão multidimensional da educação, eu estou falando que eu vou educar esse indivíduo em todas as suas dimensões, tá bom? Para ele aprender a criticar, para ele aprender a refletir, para ele aprender a agir, pensar, né? Questionar
E a educação técnica não faz isso. Então, ela não é multidimensional, ela é unidimensional. Ela tem uma única dimensão, que é a técnica e a mecânica. Então, as outras dimensões da educação, a social, a psicológica, a afetiva, não entram na pedagogia tecnicista. Então, não é a letra A. Letra B. A humanista, já sei que a humanista é Saviani. A humanista tem como foco a relação interpessoal baseada em uma perspectiva individualista, subjetiva e afetiva. Essa é a letra, o gabarito. E eu vou comentar o resto aqui, tá? A tradicional se baseia em desenvolver ações pedagógicas a partir de interesses espontâneos e naturais do educando. Gente, tendência tradicional nunca vai se basear nos interesses espontâneos e naturais do educando. Muito pelo contrário, ela se baseia nos interesses do professor, naquilo que o professor acha que tem que ensinar. Ela se baseia no conhecimento que a escola, a educação acha que tem que ser transmitido. Então, espontâneo, educação espontânea e tradicional nem entram na mesma frase, então letra C está eliminada. Letra D, política, né? A abordagem política configura o processo de ensino-aprendizagem como uma ação intencional, linear, que procura organizar as condições e instrumentos que melhor propiciem a aprendizagem. Não, gente. A aprendizagem política, lembra? Quem é o educador político? Quando eu falo de aprendizagem política, eu falo de Paulo Freire, eu falo de educação libertadora. Então, essa ação é intencional, linear, mas ela não procura organizar as condições e instrumentos que melhor propiciem a aprendizagem. Essa abordagem política, ou seja, a educação libertadora, ela não está preocupada com a aprendizagem. Ela está preocupada com a educação como um ato político, com o questionar. Então, ela não é uma educação voltada, né, para que o aluno consiga absorver maior quantidade de conteúdo que ele possa. Não, essa educação política ela é emancipadora, né? A preocupação dela é da emancipação do aluno, de que ele desenvolva um pensamento crítico, de que ele compreenda a sua realidade, que ele desperte a sua consciência, de que ele entenda qual é o seu lugar e que tem que lutar. Então, a educação política, ela não tem uma ação intencional e linear para organizar as condições e instrumentos que melhores propiciem a aprendizagem. Isso não é Paulo Freire, isso não é educação progressista, tá? Então, não é política, para vocês verem que aqui ela trouxe educação progressista com o outro termo, política, abordagem política. A abordagem tradicional ela trouxe, né, com o termo tradicional, a abordagem humanista e a técnica. Então, a minha é a letra B que está correta, tá bom? O humanista tem como foco a relação interpessoal baseada na perspectiva individualista, tá? Subjetiva e afetiva. Lembram-se, é a realização do indivíduo, ok? A perspectiva individual, o que ele pode fazer pelo seu próprio processo, o seu esforço, né? A sua interação, a sua postura dentro do processo de ensino-aprendizagem é que vai contar, para vocês verem como pode vir uma questão sobre tendência pedagógica com outros termos totalmente diferentes do que vocês, na maioria das vezes, estão acostumados a utilizar. Então, essa foi a minha última contribuição. Um abraço aí.